Tudo bem? Que prazer estar com você, Ana Raiz. Nossa, mais uma vez conosco, né? Grande parceira. A gente, nossa, você sabe quanto a gente fica honrado, viu? Ah, eu Honrado, também. honradas. Muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo aí nessa sexta-feira com a gente. Estou super feliz de estar aqui compartilhando e falando de um tema que eu adoro. Posso compartilhar a tela, Cássia, aqui Pronto, também? eu vou só passar aqui uma apresentação e aí Ai, você ótimo. começa, tá bom, gente? Só para falar aqui um Show. pouquinho do nosso projeto, né? Desejar boas-vindas a todos. Já falei, eu queria apresentar aqui um grande parceiro nosso, parceiro de gestão que é a MRH, parceiro de gestão também que é o Mitobank, certo? A Microsoft é tanto que nós estamos aqui utilizando o Teams, então é um super parceiro da BRH. Alguns benefícios, né, dos associados, sei que tem algumas pessoas aqui que não são associados ainda, então quero fazer o convite de você se associar à nossa a BRH Ceará. Então, os benefícios são mais network para você, acesso à BRH digital, participação gratuita nos eventos organizados pela BRHCE, desconto em cursos e eventos. Tá chegando também, gente, aí o CONAR, né? Então, se quiser saber mais informações, pode estar falando com a gente também. Alguma das nossas ações que estão em andamento é o grupo de estudos. Ano passado, nós fizemos o nosso primeiro grupo de estudos, e esse ano nós iremos formar o segundo grupo de estudos e o Fórum Saúde, que hoje, inclusive, já foi lançado, Save the Date, nas redes da BRH, depois vocês vão visualizar as datas, tá certo? Então, o Fórum da Saúde vai ser o nosso próximo mega evento. E só apresentar, concluir essas informações rapidinho, né, para não perder o nosso time e nem a atenção que hoje vai ser para o conhecimento que a Ana Raiz vai compartilhar, mas já deixo o convite para as pessoas que não conhecem ainda a associação, pode estar seguindo no Instagram, @BRH Ceará, falem conosco, pode falar comigo também através do Instagram, Isaac Buenos, então, o que vocês precisarem saber, conte conosco e com a nossa presidente que está aqui. E Ana, o palco é seu, minha amiga. Obrigada. Bom, então eu vou aqui compartilhar uma apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Já posso? Já, né? Aqui. Eu falei só para nortear, mas quero que vocês fiquem muito à vontade para a gente bater um papo, é uma troca. Também estou colocando aqui minhas redes, né? Eu tenho um Instagram de curadoria, tá, gente? Eu até brinco, assim, eu não estou vendendo nada lá, mas eu aprendi a compartilhar, que eu acho que a gente aprende muito, então eu tenho a fim de aprender, e tenho aqui o meu LinkedIn, para também quem quiser me seguir, enfim, estou sempre compartilhando aí conhecimentos, também reflexões, né, que eu acho que vale a pena. E o convite hoje foi para falar de aprendizagem, né? Conectando resultados para o negócio através do engajamento. E como eu ia falando, um desafio para nós, profissionais de RH. Durante um tempo, não sei quem sabe, eu já trabalho nessa área há uns 18 anos. E sou administradora como formação, depois eu fiz especializações na área, mas houve um período em que eu fiz uma transição de carreira, passei uns 2 anos, fazendo um período sabático fora do RH, eu fui para uma área comercial de uma startup, e foi ali que me acendeu uma luzinha, assim, do quanto nós, profissionais de recursos humanos, estávamos também correndo perigo no mercado. Que sentido, né? A gente estava perdendo o mercado para outros profissionais, ou então a área se ampliando, vamos dizer assim. E isso me causou um incômodo, sempre me causou, inclusive, um incômodo a gente ser visto como uma área de dinâmica apenas, que eu até brinco, né? Uma área de abraçar árvore, encher balão, e aquele estigma da a moça do RH, a menina do RH. Isso foi sempre foi um incômodo muito grande. E de uns tempos para cá, com o avanço da tecnologia, dados virou o novo petróleo, né, no mundo. Então, nesse período que eu fiz a transição de carreira, eu fui enxergando, eu saí da ilha, então eu consegui, né, olhar a ilha de fora e entender o que estava acontecendo. Então, eu vou trazer um pouco dessa experiência, porque a aprendizagem é o que eu mais estudei dentro de todos os subsistemas de recursos humanos, sempre foi o que eu
me apaixonei. E depois, como é que a gente faz essa conexão para resultado? Para a gente realmente ser visto como uma área parceira e estratégica dentro da organização. Então, a gente está aí nesse sextou, né? Trago aqui uma brincadeirinha, semana puxada para todo mundo, mas eu digo que não foi uma semana cansativa, foi produtiva, porque é quando a gente faz o checklist ali e vê que resolveu tudo. E aí, vou fazer a brincadeirinha aqui do Instagram, né? Eu não trouxe minha formação, enfim, eu vou trazer 5 curiosidades aqui sobre mim. Primeiro é que eu sou um amante do rock, então eu gosto muito, gosto de todo tipo de música, mas é o que eu escuto para trabalhar. Quando termina assim, fim do dia, eu gosto de estar ouvindo rock. Eu sou ambidestra, né? É uma curiosidade também, então eu escrevo com as 2 mãos. E aí foi uma questão mesmo de conceitos passados, enfim, a professora não gostava de aluno que escrevesse com a mão canhota. Aí, durante uns 3 anos, eu fui forçada a escrever com a mão direita. E aí, quando a minha mãe descobriu, eu já tinha até um problema de coluna por conta disso, eu acabei ficando com as 2. E até hoje eu tenho habilidades com as 2. É uma curiosidade, não me afetou em nada, acredito. Eu sou a louca da papelaria, tá, gente? Então, assim, é outra paixão que eu tenho. Desde livros, canetas, então eu tenho muita coleção. Aí, quando a filha nasceu, né, o material escolar dela e o meu. Amo cinema, filmes, gosto de maratonar séries. E as séries eu acho que traz muito aprendizado também. E uma habilidade que eu desenvolvi na pandemia foi fazer pão, né? Acho que todo mundo foi fazer alguma coisa na pandemia. E eu aprendi a fazer pão, porque apesar de todo mundo. Quem me conhece assim, a Ana é calma, não sei o quê, mas eu sou muito agitada, eu sou muito impaciente, muito acelerada. E a culinária ajuda a você dar uma acalmada, né? A esperar o processo. Então, são algumas curiosidades sobre mim. Claro que tem outras aí, mas eu vou seguir aqui a brincadeirinha lá no Instagram. E novamente falando, quem quiser fazer a pergunta, não estou vendo aqui que eu estou compartilhando, mas fica à vontade, abre o microfone. Quem quiser ir tomar seu vinhozinho, seu gin, sua água também, aqui é um bate-papo, é um sarau de aprendizagem, tá? Gosto de chamar assim. Então, o primeiro ponto, gente, chamando a atenção, como eu falei, para resultado e engajamento, tá? Eu acho que a grande questão, a gente está vivendo a era do conhecimento. Nunca se compartilhou tanto conteúdo, nunca se teve tanta informação. A gente não está mais nem na era dos segundos, nem na era do clique, é na era do arrasta, né? Então, vai lá no feed, arrasta, tem uma nova informação. Todo mundo agora está aberto a compartilhar, então eu tenho o meu canal, a gente não precisa mais de uma TV aberta nem fechada para a gente compartilhar o nosso conhecimento, basta a gente ter a nossa rede social. Então, hoje, o que vale, né? O Yuval Harari, o autor de 21 lições para o século XXI, ele diz que conhecimento não é mais poder, clareza é poder. Então, é tanta coisa que a gente tem, eu não sei se vocês têm essa sensação, que a gente é inundado por informação, que hoje o que vale é você ter clareza do que você quer. E esse também é o desafio para a gente na área de recursos humanos, é clareza de como a gente trabalha a aprendizagem dentro das organizações, como eu engajo as pessoas e como eu trago os resultados. E aí eu trago uma formulazinha, que é essa daqui, não vou ensinar matemática agora, mas é basicamente o que é esse processo, né? A gente precisa cada vez mais ter consistência, né? A consistência ela vem dessa firmeza e profundidade de conhecimento diante de tanta coisa rasa que a gente vê no mercado, né? Pessoas que eu digo sempre que o inteligente ele nunca acha que sabe tudo e a pessoa que não é inteligente ela acha que já sabe e pode compartilhar. A grande questão é a responsabilidade, não é nem a questão de você ser um doutor ou um mestre, é a responsabilidade disso, né? Porque eu acho que a mágica do conhecimento é quando você aprofunda o conhecimento, você coloca ele em prática e aí você sabe se ele funciona ou não, que aí gera sabedoria. O outro ponto que a gente vem tocando muito é a recorrência e o ritmo,
Então, cada vez mais, isso aqui está ligado muito à disciplina e o impacto, né? Então, se vocês observarem, o que a gente está vendo aqui é basicamente o pensamento que hoje engaja os públicos nas redes sociais. Então, eu não vim aqui para falar necessariamente de aprendizado, mas para a gente olhar o que está acontecendo, né? Por que as pessoas vão para o Instagram e passam 1 hora lá, meia hora? O meu colaborador se interessa mais e ele não consegue acessar uma plataforma, eu preciso empurrar e puxar ele para ir para um treinamento. Então, às vezes a gente fica naquela, é um problema, mas eu gosto de estudar o que faz essa atração. Então, de fato, né, a partir disso, é o impacto que é gerado. E aí eu trouxe aqui o conceito de impacto, que eu dei um print lá no Google para a gente. Então, tem vários conceitos aí, né? É algo extremamente a força, se a gente for pensar, a gente está falando tanto impactar a vida das pessoas, né? Então, eu trouxe esse conceito para a gente refletir um pouquinho. Mas lá embaixo, no sentido figurado, ele diz que a impressão ou efeito muito fortes deixado por ação ou acontecimento. Então, o que a gente quer trazer através da aprendizagem? É um resultado que traga um impacto para a organização, né? Porque você pode ter um resultado de métricas de vaidade, como que a gente conhece em muitas organizações, que é horas homem treinamento. Eu digo que isso é uma métrica de vaidade. Não quer dizer muita coisa. A pessoa pode ter milhares de certificados. É igual você pega a água do mar, né? Vai com um copinho, pega a água do mar. Se você guardar aquela água por muito tempo, quando você cheirar, ela está podre, ela apodrece. E o conhecimento é da mesma forma. Se você tem muito conhecimento e você acumula, da mesma forma também ele apodrece. Então, o impacto é o quê? É um resultado que gera algo de retorno e de valor, né? Não necessariamente uma métrica de vaidade. Hoje você tem milhares de seguidores, é uma métrica de vaidade. Hoje você ter, sei lá, se eu tivesse aqui 200 pessoas me assistindo, talvez fosse uma métrica de vaidade. A gente tem que valorizar se eu tivesse uma pessoa, 2 pessoas, quantas forem, são pessoas interessadas em aprender, e essa pessoa faz a diferença. Então, pensar o aprendizado a partir disso, né, respeitando o usuário, a pessoa. O usuário que eu digo porque a gente pode estar falando de um aplicativo, seja o que for, é você pensar nessa experiência. E eu gosto de trazer essas duas imagens aqui. E já que você está mediando aí, você me para, que sabe que eu sou faladeira, né? E ainda estou meio energético aqui, tá, gente? Nós tomamos, então pode Nós, ficar né? tranquila. Ótimo, 2 loucos aqui. Eu trago essa imagem do foguete e do balão, né? Tá super na moda a gente falar que foguete não tem ré. Eu nem quero falar sobre essa analogia. Mas eu quero dizer que o aprendizado ele não pode ser um passeio de foguete. Ele tem que ser um passeio de balão. As pessoas precisam aproveitar o caminho, né? Então eu Com gosto. licença. Pode falar. Você passou a imagem, porque na minha tela aqui ainda tá falando só Já sobre tá o outro? aprendizagem. Não tá passando não, gente? Aqui para mim tá o foguete e o balão. Para mim tá só que tem a imagem que fala assim, aprendizagem, conectando resultados para o negócio através do engajamento. Pode ser a internet Pra mim também. Para também. mim já apareceu aqui o balão e o foguete. Às vezes é Ok. só. Né? A Delay da internet, às internet. vezes é um pouco. Mas na imagem, né, à esquerda tem um foguete, à direita tem um balão, ambos, né, a reflexão, ambos têm o mesmo propósito, a diferença Isso, é a questão da velocidade, né, a questão isso. de como você usa o recurso, né, e a Ana, ela traz uma percepção justamente nesse aspecto, né, hoje a gente talvez se preocupa muito mais com a estética, com a metodologia, com a mecânica, e aí o objetivo que de fato é o público, né, é a experiência do aprendizado daquela plenária, a gente deixa a desejar, né? Será Exato. que hoje, nesse modelo atual de outsourcing, né, de autosserviço, onde a gente, diferente de há 3 anos, mais ou menos, que a gente tinha que esperar o Jornal Nacional para ter informação, ou a tela quente ou a novela, hoje eu tenho inúmeras possibilidades na palma da mão,
onde eu assisto, se eu gosto eu dou like, se eu não gosto eu dou dislike, e se eu não estou afim de assistir isso, eu mudo para um outro conteúdo, né? Os streamers traz uma nova forma de aprendizado, né? A gente tem aí 5, mais ou menos, a forma de relacionamento afetada pela tecnologia, né? Antes, eu, na minha infância, né, eu tenho 30 anos, então há 15, 20 anos atrás, eu aprendi a me relacionar com as pessoas correndo na rua, assim como vocês. E hoje, essa nova geração, os geeks, né? Que não é nem mais os milênios, são os geeks dessa geração da tecnologia, se relaciona de que forma? Com jogos e aplicativos virtuais. E é esse tipo de público que a gente vai ter dentro das nossas empresas, né? A forma como a gente se Isso. relaciona ainda é do modelo do meu pai, né? Hoje eu trabalho numa empresa que tem 60, vai fazer 68 anos, e uma das falas da minha CEO, dos fundadores, é isso. Hoje em dia a gente não encontra mais um profissional como antigamente. Esses jovens de hoje em dia, eles vêm, por algum motivo, eles saem, né? Então, trazendo esse contexto para a educação, de que forma nós estamos educando as pessoas? Ainda é no modelo tradicional, o balão, ou é o foguete, né? Acompanhando esse novo modelo, né? Eu até diria mais, tá, Isaac, aqui também. Eu diria que a gente, eu acho que não existe o tradicional, o novo. A gente, às vezes, escorrega um pouco quando a gente começa a dividir. Eu acho que a gente tem que olhar para o comportamento do consumidor, mas o principal reflexão, assim, que a aprendizagem não é chegada, a aprendizagem é jornada, né? Então, a gente às vezes está preocupado assim, muito mais em chegar do que em preparar uma jornada e curtir. Por isso que o aprendizado é uma coisa que ele é bacana até o ensino infantil, ele é lúdico, né? Depois ele começa a entrar no modelo mais hard, mais pesado, através de provas, ele é extremamente conteudista, né? Ele tem um foco no resultado, mais um resultado de métricas de vaidade, como eu falei, que é a nota, né? Então, eu sou uma aluna, por exemplo, eu posso falar o meu caso, eu era nerd, eu era melhores notas, e na hora da prova eu não tive, por exemplo, um controle emocional, inteligência emocional, e eu lembro muito que eu fiz, na época, vestibular para federal no Ceará e para estadual aqui do Ceará. E eu tinha uma vontade muito grande de passar na federal e não passei. E aí foi uma decepção, entre aspas, porque era um daqueles colégios que geralmente o aluno sai no outdoor, e eu tinha uma bolsa por conta das notas. Então eu me senti extremamente cobrada, né? Então, tudo isso eu fui questionando, tanto que depois eu fui estudar outras metodologias quando eu tive a minha filha. Foi um dos marcos que fez uma virada de chave na minha cabeça, foi quando eu engravidei, que eu disse, eu não quero esse modelo tradicional. E ainda digo mais, cada vez que a inteligência artificial se eleva, a inteligência emocional ela precisa ser elevada, porque é o que vai diferenciar a gente de um robô. Eu não tenho dúvidas de que os robôs eles vão ter um nível de inteligência tão grande que muitos e muitos empregos vão ser substituídos ou eliminados, mas tem uma inteligência nossa que aí eu acho mais difícil de alcançar, não digo que é impossível, mas a inteligência emocional. Então, a gente precisa parar com a história de pensar em aprendizagem como uma chegada, né? Aprendizagem ligar a resultado, e entender a aprendizagem como uma jornada, que eu preciso trabalhar ela como uma experiência, né? E não tanto como uma corrida. E é exatamente isso que o Isaac estava dizendo, né? O comportamento mudou. Então, hoje, o profissional ele precisa ser um observador de comportamento. O consumo de conteúdo também está cada vez mais veloz. As pessoas, elas querem conteúdos diferenciados. Existe uma infoxicação, né? Como a gente diz, é um excesso de informação. Mas os bons conteúdos estão aí. A evolução da rede ela passou a ser um diferencial competitivo. E aí, quando eu falo de rede, gente, eu não estou falando só de rede social. As redes são os grandes hits, vamos dizer assim, do momento. Então, isso aqui é uma rede. Se a gente souber fortalecer, isso aqui vira uma rede de apoio.
Assim como tem outras que existem aí no mercado. Eu, inclusive, no meio da pandemia, participei de uma que era voltada para a aprendizagem. E a curadoria, né? O que é a curadoria? A curadoria é como se você chegasse dentro da biblioteca. Eu digo sempre que o bibliotecário nunca vai morrer, mas ele tem que saber o valor dele. Então, você chega na biblioteca e o que é que a gente hoje leva mais em consideração? É o tempo. O tempo é muito valioso, por isso que eu estou dizendo que essa nossa hora é muito cara, de todas nós. A gente está abrindo mão de estar com filho, família, saindo, enfim, para estar aqui. Então, você chega num lugar que tem milhares de coisas, a curadoria, ela é isso, ela te dá clareza no meio de tantas coisas. E o papel do RH é um papel de curador a partir de agora. Ele não precisa dominar tudo, mas ele precisa conhecer, né, realmente a fundo o público dele, e ele precisa ser um Waze, como se fosse um localizador, onde ele vai ajudar as pessoas a chegar onde elas querem. E o aprendizado, ele está, sim, ligado à experiência, a um ambiente preparado. Então, a gente fala do design instrucional, e eu gosto de dizer que hoje é um design de experiência. Todos nós somos um design de experiência. Na hora em que eu penso num processo seletivo, eu preciso desenhar a experiência do candidato. E na hora que eu penso num processo voltado para treinamento, desenvolvimento, aprendizagem, eu preciso pensar nessa experiência e preparar o ambiente. E aí esse ambiente preparado já vem da pedagogia montessoriana, que é de uma médica italiana, né? Então ela é dedicada ao estudo do ensino básico infantil, mas ela diz que quando você prepara um ambiente para o aprendizado, as pessoas elas ganham velocidade. O que é esse ambiente preparado, né? É justamente, a gente pensa que é só o físico, não é? Claro que o físico importa. O físico, ele é um dos artefatos da cultura, né? Mostra muito do que é a empresa. Mas quando a gente fala de ambiente preparado, é você pensar que dentro da tua organização você tem diversidade cognitiva. Você vai ter pessoas que aprendem lendo, pessoas que aprendem ouvindo, pessoas que aprendem fazendo. E como é que você está olhando para essa diversidade cognitiva? A gente fala muito de diversidade, de gênero, de raça, enfim, mas a gente não fala da diversidade cognitiva que está, inclusive, dentro dessas outras diversidades. A gente pensa muito no durante, então, como é que chega a demanda geralmente para o RH, né? Alguém de vendas chega para o RH e diz que o time está desmotivado, chega no RH e diz, preciso de um treinamento de motivação. E aí, imediatamente, o RH vai correr atrás de algum palestrante, enfim, vai fazer algum team build, alguma atividade ao ar livre com aquela turma para motivar. Né? E aí, mas o que acontece depois? Então, essa imagem é o durante, né? Tá todo mundo feliz, mas quando chega na segunda-feira, tudo aquilo que a pessoa fez no treinamento de sábado, ela engaveta, porque ela volta para a vida real. E a vida real é muito trabalho acumulado, porque ela passou, sei lá, um dia, dois fora do expediente. Então, muitas vezes, essa demanda chega como se a área de treinamento fosse resolver todos os problemas. E nem tudo, gente, acaba em treinamento. Simplesmente, quando você tem uma equipe... eu já peguei uma situação... eu trabalho numa empresa, mas também presto consultoria, e recentemente uma pessoa me ligou e falou, Ana, eu preciso de um treinamento motivacional. Eu não tenho nada contra, mas geralmente eu não trabalho com treinamento motivacional. Eu sou a pior pessoa para motivar qualquer ser humano. Mas aí eu disse assim, será que é motivacional? Vamos conversar, né? E aí vem a importância da pergunta, né? Porque se a gente simplesmente quer a chegada, a gente não investiga, a gente é reativo. Quando a gente investiga, a gente quer construir uma jornada. A gente tem que pensar no pré-work, né? No antes do trabalho, no durante e no depois. Mas nesse depois é como essa pessoa vai pegar o que ela viu na teoria ali no sábado, como ela vai colocar em prática. Então, um processo desse envolve não apenas o RH, mas principalmente a liderança, porque a liderança, o que ela faz? Ela pede para o RH, mas depois ela mesma faz um trabalho que é de enxugar gelo. Quando a pessoa volta, ela não consegue pôr em prática o que ela está aprendendo. Então, o pensamento do design centrado na aprendizagem é o mesmo pensamento do design centrado no cliente. Então, primeiro a gente tem que explorar a demanda que chega para a gente, né, como profissional, através de um diagnóstico, que vai envolver o quê, né?
Agora eu estou, inclusive, fazendo um curso das 6 disciplinas de 6Ds. Então, o primeiro ponto é resultados do negócio, né? O que o negócio quer? Então, a minha empresa ela quer se internacionalizar, por exemplo, esse ano. Então, a gente vai crescer para a Europa. Para isso, a gente precisa estar totalmente alinhado ao compliance europeu, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente precisa de pessoas que falem outros idiomas. A gente precisa de um time de gente boa, né? Tá na moda falar, gente boa, talento. Então, você tem que olhar para os resultados do seu negócio. Não, meu negócio é ampliar mais lojas. Meu negócio é crescer em termos de venda. Enfim, tem que entender. O segundo ponto é o resultado de pessoas. O que a gente espera, então, das pessoas para que eu consiga chegar no resultado que eu espero? E o outro é de onde vêm as evidências e de onde vêm aí os meus indicadores. Conheço o perfil das pessoas, porque a experiência é para eles, e isso é um problema que nós temos muito grande. Eu, por exemplo, trabalho nessa empresa de tecnologia e 70% do meu público é de desenvolvedor. E a gente conversando, eles brincam, eles dizem assim, Ana, o paraíso para mim é se me deixarem em paz, me derem uma Coca-Cola e uma pizza, para eu poder sozinho desenvolver o que eu preciso fazer. Já quando eu vou para a área comercial, as pessoas elas têm uma vibração maior. Elas querem treinamento, mas elas querem tirolês, elas querem ir para restaurante celebrar. Então, eu não tenho o mesmo público dentro da organização. As pessoas querem experiências diferentes. Eu vivi na pele, inclusive, eu estava conversando com a Cássia antes. Essa semana eu tinha um desafio de, após 2 anos, que a empresa ela trabalha no modelo remoto, reunir 45 desenvolvedores do Brasil inteiro aqui no estado. E quando a gente foi pensar, né, a princípio a demanda era, precisamos integrar, está com 2 anos, as pessoas não se conhecem, e a gente também queria apresentar novas soluções. Então a gente foi pensar como pensam, né? Aquela brincadeira que a gente fala, o que fazem, como dormem, né? De que forma vivem os desenvolvedores da gente, ainda mais pessoas que a gente não vê há 2 anos. Então, o primeiro ponto é entrevistar, né? O que é que você espera desse evento e o que é que você espera após esse evento? Então, no evento, qual é a emoção que a gente quer gerar? Porque eu acho que emoções, né? Os momentos impactam. Mas depois disso, o que é que você precisa que faça? A partir disso, quais são quais são os indicadores que vão me mostrar que esse resultado foi alcançado? Esse é o primeiro ponto. Aí você começa a desenhar a experiência antes de sair ligando para palestrante, né? Porque assim toda hora você está focado no resultado e não no que você acha. Eu acho que o grande lance do profissional de recursos humanos é saber perguntar e ser um solucionador de problemas. Se eu pudesse dizer a descrição de cargos de um profissional de recursos humanos é fazer perguntas inteligentes, estratégicas e achar as melhores soluções. E para isso a gente tem que ter um repertório bacana, ser um curador. O outro é planeje o antes e o durante, mas garanto depois, que é a prática. Acho que alguém quer falar. Não? Eu pensei que fosse. Gente, levanta a mãozinha. Então, esse é o ponto da prática. Isso me angustia demais. Eu fiz isso. Eu estou falando dos outros, mas eu fiz isso. Eu cheguei a me inscrever. Quantas pessoas se inscreveram para estar aqui? E não estão, né? E quantos de nós, depois daqui, vai de fato pensar sobre o que foi falado ou colher alguma informação e colocar na prática? Então, a gente tem um problema sério, né? Dizem que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Mas eu acho que nós somos ótimos, como é que se diz, consumidores de conteúdo. A gente até planeja, não estou dizendo que planejamos bem, né? De uma forma geral. O brasileiro é um ótimo consumidor, o brasileiro planeja, mas a gente executa pouco. E esse é o grande problema, né? E tem um cara que é o papa quando se fala em execução, é o Rancharan, né? Ele levanta muito a bandeira da execução. A gente precisa colocar as coisas em práticas. E outro ponto que a gente precisa também aprender a coletar e acompanhar os resultados, né? E o resultado não é a nossa pesquisa de reação, que eu fiz a pesquisa de reação, porque é importante, é o debriefing, né, de qualquer coisa que você faça, são as reflexões, mas é olhar em termos de número, porque no fim das contas, gente, as empresas elas querem resultado, né? Então, quando o gestor ele aceita fazer uma convenção,
quando ele aceita gastar com um baita de um kit de onboard, de boas-vindas, com mochila, ele tem a esperança de que aquele kit bonito saia na rede social, gere um engajamento para ele e aquilo ali volte como negócio. Assim como a convenção também, de que as pessoas saiam de lá entendendo o papel da convenção. E o que eu falei para vocês é justamente o modelo de 6Ds, né? Que aí está o curso que eu estou fazendo, mas é a metodologia 6Ds, não é minha. Onde a gente, quando vai pensar em aprendizagem, o objetivo do treinamento se conecta ao resultado do negócio, né? Eu estou fazendo isso para quê? E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer gamificado, porque agora tudo virou gamificado, né? Também. Eu vou fazer necessariamente um treinamento. Você imagina, esse meu cliente, por exemplo, ele queria um treinamento motivacional para a equipe. De todas as formas, eu tentei tirar a informação dele, ele nada. Eu perguntei, eu posso conversar com alguém da tua equipe? Ele pode, você pode conversar com toda a minha equipe. E aí a gente fez um grupo focal lá de escuta. E o que a gente estava percebendo era as pessoas estavam desmotivadas, não porque elas precisavam pular a tirolesa ou ouvir a Ana, né, de forma inspiradora. Elas estavam desmotivadas porque o processo era extremamente burocrático e gerava muito retrabalho. E ele tinha um time de pessoas altamente comunicativas e executoras. Para quem conhece aqui o DISC, né, aquele assessment comportamental, você quer matar um comunicador, é pedir para ele preencher uma planilha e depois um CRM. Pode falar, Isaac. Quer me matar, me deu uma planilha de controle. Aí, assim, você contrata o cara para ser vendedor, para ser um trator de vendas, né? E aí o cara tá ali com 4 clientes para ele atender no call center, mas ele precisa cumprir um processo extremamente burocrático. E aí o pessoal foi falando sobre isso, o modelo de gestão de comando e controle. Eles eram colaboradores PJs, mas a empresa tratava como CLT, né? Praticamente ali toda hora no calcanhar de todo mundo. Então, o que eu trouxe para o gestor? Eu disse assim, olha, nada contra, você pode até fazer um treinamento motivacional, mas você vai jogar dinheiro fora, porque a gente vai fazer um treinamento lindo sábado e segunda-feira a galera volta para a realidade, vida real, né? E treinamento não é mágica. E aí a gente sugeriu simplesmente que ele tivesse um assistente de back-office. O que é um assistente de back-office no caso dele? Era alguém que é como se fosse num restaurante, o tirador de pedido, o cara que anota o pedido e o cara que traz a comida, né? Que chama aqui comi e o garçom, né? Então, nesse caso dessa empresa, o que é que ele precisou? Na verdade, ele pegou uma pessoa para cuidar dos contratos e da parte burocrática e o vendedor só vendia. Ele não só motivou o time, que passou a ganhar um comissionamento maior, como ele também ganhou a satisfação do cliente, porque o cliente ficava esperando contato, né, buscando o produto dele, mas não tinha resposta. Então, nem sempre a desmotivação vai ser como consequência um treinamento, mas gerou uma aprendizagem, né? Então, a gente precisa desvincular a aprendizagem de treinamento, esse é o primeiro ponto. E o outro é qual é a mudança que você, antes de pensar no treinamento, vai entender assim, qual é a mudança que essas pessoas, você quer perceber nas pessoas. E quem vai perceber, né, essa mudança? Então, nesse caso aí, quem é que ia perceber a mudança? Além dos indicadores, eu teria o próprio gestor, a própria área de monitoria, enfim. Então, em si, eu estou falando de dados que são ligados à empresa, a gente tem que levantar os objetivos da empresa e a gente tem que levantar também sobre as pessoas têm um comportamento e como você espera que elas se comportem, né? Então, se as pessoas mudarem, então o meu resultado melhora? Então, se a Ana Paula ficar motivada, o resultado vai melhorar? Não necessariamente nesse caso. Era se o processo desburocratizar, se eu tiver um assistente para contratos e CRM, então o resultado melhora, a motivação melhora, porque no final o problema não era a desmotivação, era o resultado caindo em decorrência de uma desmotivação por uma burocratização do processo. E aí, Ana, você traz uma perspectiva dentro de uma atmosfera corporativa
que é justamente os elementos que compõem a cultura da empresa, né? Exato. Eu tive um grato presente de ter você como minha gestora, e era sempre um questionamento que a gente fazia. Não adianta você ter um pico de flow, você faz aquele momento, você tem lá uma jornada curta, né? Uma convenção, você tem aquilo, um palestrante, você tem toda aquela questão, e na segunda-feira, tudo aquilo que você constrói naquele momento, você não tem uma continuidade, né? Hoje, lá na ACAL, né, o nosso diretor comercial, a maior discussão com ele foi justamente sobre isso. Eu não preciso ter um momento para ter esse pico, porque o dia a dia é o que vai fazer esse alinhamento. Se o meu processo não é fácil, rápido e ágil, o meu colaborador ele não vai se engajar só pela causa. Hoje, quando a gente faz essas avaliações, né, GPTW, FEX ou uma mesma interna, o que mais a gente percebe de gap, que é a ausência entre o ideal e o real, é justamente a questão do processo, né, de eles falarem que a avaliação de desempenho não funciona, o reconhecimento não funciona, o crescimento não funciona, e é justamente isso que você traz, né, de a gente ter processos que, de fato, a gente converse com o meu público, porque pode ser que eu tenha um público mais sênior, né? A Marta está aqui, eu conheço um pouco lá do INEC, né? Ela vai ter vários níveis de maturidade, né? Ela tem os gerentes das unidades em vários estados, e é um nível de mentalidade, né, de maturidade. Ela tem os consultores que andam de moto, que vão nos interiores, ela tem um outro nível de maturidade. Maturidade, quando eu trago a perspectiva, não é idade, mas é nível de esforço e conhecimento que aquela pessoa tem, né? E você precisa ter rituais relacionados a esses níveis de maturidade que você tem dentro da organização. Gente, eu tô comendo pizza, tá? Que eu só almocei hoje, então, por isso que eu tô fechando a minha câmera, eu tô ouvindo e comendo pizza. Então, se alguém quiser pizza, viu? Tranquilo, vamos frisar aqui que não tinha problema. Eu voltei aí a compartilhar, não sei se vocês já estão entendendo. Conseguem ver? Sim, Ana, voltou. Show. Então, gente, esse é um ponto, é uma tarefa de casa nossa, assim. Eu não sei se você... Eu falo muito isso, eu sou professora de MBA, e eu me considero, né, sem a questão de... Eu sou muito observadora, então, quando eu converso com muitos profissionais, e eu tive a experiência, inclusive, no SAS, onde eu trabalhei, né, que é o Sistema Aritsá, faz parte do Grupo Arco. O gerente de recursos humanos, na época, era o Edivar Marinho. Ele tinha sido da logística e foi para a área de recursos humanos. E eu trabalhava no comercial nesse tempo, né? E quando eu fui para o SAS, eu fui me candidatar para uma vaga no RH, e eles disseram, não, você tem cara de comercial. E eu adorei o comercial. Quem é do RH sabe que é bom, a gente também dá um tempinho do RH, né? E aí eu conversei com a Edivar, né? Eu disse assim, Edivar, o que é que te motivou a, depois de 3 anos como gestor da logística, né? E o que te motivou e o que te fez, né, ser indicada a ser gerente de gestão de pessoas, gente de gestão. Ele disse, Ana, a gente tem um projeto de que o RH seja, de fato, uma área de apoio na tomada de decisão estratégica da organização. Não é a área comercial a menina dos olhos, é a área de recursos humanos. E a gente tem que parar com essa história de que o RH é uma área intangível. Não, o RH sim é uma área tangível. É possível sim ter indicadores, mas sem desumanizar as coisas. Então eu comecei a perceber que a gente tem sofrido um pouco desse ataque de outras áreas, enfim, porque a gente durante muito tempo elevou o outro lado. Isso não significa que a gente vai diminuir a nossa inteligência emocional. Pelo contrário, a gente fortalece. Porque quando eu tenho argumentos, eu me fortaleço. Quando eu vou, por exemplo, com a discussão com o meu gestor, dizendo assim, ninguém aprende, ninguém é um dado muito vago, assim, ninguém é o quê, né? É uma em 1 milhão, é 1 em 100, é 1 em 5, então é muito relativo. Então, por isso que eu falo que o engajamento eu vou já falar, mas o primeiro ponto da aprendizagem é o RH, entender que a aprendizagem não é entender qual é a metodologia que vai usar. Sala de aula invertida, presencial, online, gamificada, ao ar livre, não é isso. A primeira coisa é o que é que eu quero entregar para a empresa para cada vez mais eu ter um retorno financeiro dentro da minha área.
né? A gente primeiro precisa colocar a máscara na gente, depois a gente vai colocar a máscara no nosso colaborador. Por isso que tem muita área de RH que fica trocando de gente, porque a gente quer somatizar o problema da empresa inteira, né? E o engajamento, eu acredito, agora falando de engajamento, se eu tenho um sistema que roda bem, se eu olho para a experiência das pessoas, o engajamento não está ligado a eu colocar pipoca, cinema, enfim, presente mimo no treinamento, é diferente. E também não é o engajamento forçado, empurrando a pessoa e obrigando ela a te mandar um certificado, porque isso não quer dizer nada. Mas eu gosto muito do conceito da Pat McGord, que é a diretora da Netflix, que escreveu aí livros fantásticos, Powerful. Ela tira esse véu da área de recursos humanos, e principalmente da área de treinamento e do engajamento, porque ela diz assim, tem que empoderar as pessoas elas têm poderes, a gente é que não deixa que elas usem. E esse conceito dela, quando eu li o livro dela, Powerful, bem fininho ele, eu posso até depois mandar foto para compartilhar com vocês, mas eu até já coloquei esse livro no meu, cito muito ele sempre no meu Instagram, já li umas 3 vezes. E eu fiquei achando isso interessante, porque às vezes a gente também busca conhecimento fora e a gente tem conhecimento dentro de casa. E a gente gasta muito dinheiro, né? E o que a gente... Agora eu vou pedir para todo mundo fazer uma reflexão nas redes sociais, né? Eu não tenho nem 1.000 seguidores na minha rede social, mas se você for olhar a Juliette, ela tem mais de 30 milhões de seguidores. E eu não vou olhar para ela julgando que as pessoas estão interessadas em futilidade, não em conteúdo. Não, eu acho que as pessoas estão no Instagram, algumas para buscar conhecimento e outras como se fosse a nova Caras, né? A revista Caras, a novela, o entretenimento. Eu faço isso também, até para a gente poder estar por dentro do que está acontecendo. O que a gente precisa refletir é que as pessoas elas querem estar no protagonismo, né? As pessoas elas querem compartilhar conhecimento e o engajamento ele vem disso exatamente. O primeiro ponto para a gente pensar como é que eu agora engajo as pessoas, né? Eu tenho já o aprendizado alinhado ao resultado. Como é que eu engajo? Então mantém, né? Claro que é importante o ambiente preparado. Eu já falei aqui. Então se importar com... Eu fiz um curso com o João Cordeiro, em 2014, o Train the Train. Eu acho que eu já tinha entrado no INEC, não sei se a Marta lembra, eu tinha entrado no INEC, eu tinha falado com a Socorro Reinaldi, que era minha gestora na época, eu falei, Socorro, eu vou precisar passar uns 3 dias fora para um curso que eu vou fazer em São Paulo. Ou eu já tinha entrado, ou algo assim, ia entrar. E aí eu conheci o João Cordeiro. E o João Cordeiro, ele virou, né, depois do nascimento da minha filha, outra pessoa que deu assim uma porrada na minha cabeça para dizer assim, eu não sei nada de treinamento, foi o João Cordeiro. Porque ele disse assim, Ana, quem estuda treinamento não fica lendo livro de T&D, a gente vai estudar neurociência. E eu lembro, gente, que eu comprei até um livro que dizia assim, por que as pessoas bocejam? E possivelmente alguém já está bocejando aí, porque é o efeito do bocejo. E eu achei aquilo muito doido. Aí ele diz assim: quando uma pessoa está dormindo na sua aula, o problema não é da pessoa, o problema é seu. Quando uma pessoa não se interessa pelo que você fala, o problema não é da pessoa, o problema é seu, que não consegue. É neurociência. Treinamento, aprendizagem é pura neurociência. Então, eu aprendi a ler livros que não tinham nada a ver com treinamento. Agora mesmo eu estou lendo um livro chamado Poder dos Momentos. E ele diz o seguinte, que momentos marcam e fazem a gente aprender, através de momentos de tragédia, através de momentos felizes. A gente tira aprendizados de momento. E o momento está ligado a você desenhar uma experiência bacana e também criar um ambiente bacana, né? Desde mesas circulares até temperatura, ter água à disposição das pessoas, fazer com que as pessoas não fiquem só paradas, mas caminhem na sala. Isso cria engajamento. Mas os pontos que eu estou trazendo aqui para vocês é justamente isso, né? Que conteúdos importam, então prepare e atualize. Quantas empresas quebram cabeças com plataformas e universidades corporativas, mas não tem braço para manter? Então, tem que ter um dono do negócio, tem que ter um dono da bagaça. Eu gosto de dizer assim, né? Quem vai cuidar disso?
Então, precisa ter alguém que se prepare e atualize. E aí, hoje em dia, existem muitas saídas, né? Por exemplo, tem muitas plataformas aí que você pode simplesmente colocar dentro da sua. Então, a Alura trabalha com tecnologia, o Futuro das Coisas, da Lília Porto, trabalha. Então, você não precisa necessariamente ser uma área curadora e produtora de conteúdo, mas você precisa ter cuidado para entender até quando os teus conteúdos têm validade. Porque as pessoas estão cada vez mais querendo atualizá-lo no seu feed. Seja um curador, então o profissional de RH é aquele profissional que ele tem que estar circulando, ele tem que ter um network muito bacana e também um repertório de conhecimento. Ele não precisa deter todo o conhecimento mais aprofundado do mundo, mas ele tem que começar a ampliar. É aquela historinha do Murilo Gun, né? Que quem conhece aqui o Murilo Gun, ele fala que é o cinto do Batman. O Batman, ele tem um poder maior, mas ele tem ali dentro do cinto dele vários apetrechos. Por exemplo, o meu ponto mais fraco quando se fala em recursos humanos, eu diria que é toda a parte de cargos e salários. Nunca me interessei em me aprofundar, mas eu sei ler ali uma pesquisa. Linguagem atual e pensando na diversidade cognitiva, exatamente isso que o Isaac falou. Eu acho até que não existe mais essa coisa de pessoas mais velhas. Por exemplo, eu tenho 40 anos, mas eu quero uma linguagem atual. Eu botei linguagem atual, eu não botei linguagem jovem, porque eu acho que não existe mais isso. A gente está tudo no mesmo pacote, né? E pensando na diversidade cognitiva, é porque a gente tem pessoas com pensamentos diferentes. Comunidade de prática, gente, comunidade de prática é a coisa que mais empodera as pessoas dentro das empresas. E o que é isso? É você levantar dentro da tua organização quem são as pessoas faixas pretas em determinados assuntos e quem são as faixas brancas. O que é isso, né? Quem são as pessoas que podem ofertar conhecimento e quem são as pessoas que estão pedindo conhecimento. E aí você vai o quê? Conectar esse grupo. Então, necessariamente, você não precisa buscar tudo fora. Você pode ter coisas dentro da tua empresa. E aí o RH, ele sai da posição dele de semáforo para ser uma rotatória, né? E aí eu gosto dessa analogia também, que é do Conrado Scholohauer, que é um cara que eu sigo. O RH, ele parece um sinal de trânsito, né? Ele que diz a hora que o treinamento começa, ele que diz a hora que o treinamento para. Enfim, ele quer saber de tudo que está acontecendo no treinamento. Na verdade, o RH ele precisa ser uma rotatória. O que é uma rotatória? É um ambiente controlado, porém tem fé nas pessoas. Não tem sinal na rotatória. Mas quem está fora sabe que só entra quando não tiver carro vindo, né? A prioridade é de quem está dentro na rotatória. Então, esquece a analogia de trânsito e traz para dentro da empresa. Se eu tenho comunidades de práticas, eu posso ter dentro da organização pessoas que aprendem e ensinam umas com as outras. E é claro que você precisa de um dado, né? Mas hoje em dia existem várias formas da gente fazer isso, com sistema ou sem sistema. Mas como eu falei, os indicadores de RH não dão mais para ser indicadores de vaidade. A gente precisa se aprofundar. E o outro participante sendo protagonista, é quando a gente pensa no participante como experiência. Uma vez me perguntaram assim, Ana, e assim, quais são hoje as métricas, né, que se usa mais hoje no mercado? Então, hoje, assim, horas homem treinamento, pode acontecer? Pode, não é um dado. Se você pode captar, capte esse dado, enfim. Mas é muito legal você comparar as suas horas médias de capacitação com as horas médias aí de grandes associações, né? Então, se a ABRH tiver um dado aí a nível Brasil, é legal para você saber como é que você está em relação à média Brasil. Isso é um dado importante. Até para você também embalar bem a sua vaga de trabalho, para mostrar que é uma empresa que dá muito treinamento, isso é muito bacana, atrai as pessoas hoje em dia. Pelo menos na minha área, por exemplo, eu não consigo mais atrair desenvolvedor por salário, porque está todo mundo pagando muito bem, né? Eu estou até pensando em fazer faculdade de desenvolvimento. Por que que as pessoas, né, as meninas, os caras vêm para a empresa? Porque a gente diz que trabalha com alta tecnologia, flow, inteligência artificial, aí você vai aprender muito e ainda vou te pagar bem. Então, dependendo do profissional, quanto mais alto o nível do profissional, mais ele vai buscar querer empresas que tenham conhecimento. O outro é a média de relevância dos conteúdos.
é uma métrica muito nova. Essa média de relevância dos conteúdos, você consegue medir, né, com uma simples pergunta, né? O quanto esse aprendizado, esse treinamento foi relevante para o teu dia a dia de trabalho. Como você aplicou esse aprendizado no teu dia a dia de trabalho. Então, você consegue isso numa pesquisa de satisfação, ao invés de só perguntar se a pessoa gostou ou não do coffee break. É o tipo de pergunta que eu nem coloco mais, porque se eu tenho um valor limite para coffee break, não é um indicador que cabia a pessoa julgar. Ele estava limitado ao orçamento. Né? Ele pode estar como uma sugestão da pessoa se ela achar lá no final. Mas eu me preocupo muito mais em saber assim, o que você viu aqui, você acha que é relevante? Uma outra forma de você coletar esse indicador é se você, dentro de um sistema, por exemplo, se você tem uma base com vídeos gravados, enfim, quantas pessoas acessaram aquele conteúdo, quantas pessoas foram até o final daquele conteúdo, quantas pessoas curtiram aquele videozinho ali de 2 minutos de atualização de processo. A média de avaliação de satisfação também, isso é um dado muito importante, claro, né? E o outro é a quantidade de produtos, de produtores de conteúdo. Então, dependendo da empresa e da comunidade, se você tem uma comunidade de prática, você pode também medir quantas ofertas de treinamento as pessoas abriram na tua organização. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, do que a gente faz lá na Fortix. A gente fez um aplicativo bem simples, onde a gente abre uma janela de ofertas, e aí tem todo tipo de oferta que vocês imaginarem, tá, gente? As pessoas abrem ofertas voltadas para a empresa e ofertas aleatórias, a gente brincou assim. As ofertas voltadas para o negócio são todo tipo de conhecimento que estão ligados ao negócio da Fortix. Então, um curso de Power BI. Aí tem uma pessoa lá na empresa que é muito fera e ela diz, gente, quem quiser aprender Power BI comigo, próximo dia 20 de fevereiro eu vou ministrar o curso online. Como também tem os conhecimentos aleatórios, né? Então, eu vou lá e digo assim, gente, quem quiser aprender a fazer pão, eu vou fazer uma live ao vivo. Quem quiser, eu estou lá, vou gravar, pode participar. Então, a gente criou um ambiente desse, livre, e o RH, ele entra ele fecha a janela de ofertas, né? Então, de 10 a 15, vocês fazem as ofertas que quiserem. Então, o RH, ele é essa rotatória, mas ele incentiva as pessoas a ofertarem. E aí depois o RH fecha a janela e sai divulgando para as pessoas, né? Acompanha as listas. Então, ele sai do comando e controle e faz uma gestão de resultados. E é muito bacana esse movimento. A gente vê quais foram as que se concretizaram, por que não se concretizaram. E o gestor também ele participa, né? Então, eu quis trazer essas métricas para a gente entender fora as métricas do negócio, como eu falei. Então, se vem uma necessidade de vendas, é entender o que é que aquele gestor quer após o determinado treinamento em vendas. E quem vai medir, né? Além da métrica de vendas, aumento do ticket médio, quem vai ser o observador? Vai ser a área de monitoria, que viu que o comportamento do colaborador melhorou, o próprio gestor, e quem mais pode ajudar, né? Eu acho que são pontos importantes. E aqui é uma perguntinha que foi muito interessante, né? Que a minha filha fez um dia para mim. A gente falando de estudo, ela me viu falando alguma coisa que ela sempre se mete aqui, aí ela diz assim, mãe, então o que é ser inteligente? E aí eu fiquei pensando, né? Aí ela disse assim, mãe, é inteligente uma pessoa que lê muito? Aí eu fiquei pensando, não, realmente não é necessariamente inteligente, né? É uma pessoa que gosta de ler muito. E aí me veio essa questão, né? É alguém que está sempre disposto a aprender e ter disciplina para aplicar. Pode ser que dê errado, mas ele está tentando, ele está levando sabedoria, né? Porque a sabedoria, eu tenho conhecimento e eu tenho a sabedoria, e eu tenho a informação lá na frente. Então, a informação por si só não me diz nada, a informação tratada, ela vira um conhecimento, e esse conhecimento, quando é aplicado, ele vira um saber. Por isso que a gente fala que a pessoa mais velha, ela tem sabedoria, porque ela errou, ela acertou, ela quebrou a cara, ela pode ter fracassado. Eu respeito as pessoas, inclusive,
que faliram. Por que não? Por que ele não pode ser um consultor? Essa pessoa ele não foi empreendedor, mas ele sabe também as dores, né? Então, eu acho que a gente está numa sociedade que a gente mostra muitos cases de sucesso, mas eu também cometi muitos erros na minha jornada. O importante é a gente entender que a aprendizagem é quando você está disposto, a inteligência ela é quando você está disposto a aprender e tem a disciplina de aplicar. E vem novamente, gente, a frase ela remete a tudo que a gente está falando aqui, né? O resultado ele só vem quando a gente aplica e o resultado dessa aplicação gera um engajamento, né? Eu queria abrir para perguntas aqui, não sei se alguém teria. Isso, Ana. Que momento maravilhoso, viu? O Isaac caiu, mas mandou mensagem tentando reconectar. E aí, gente, esse momento, como a Ana falou, né, está aberto para perguntas. Quem quer ser o primeiro ou a primeira? Carla está com... Vou desativar aqui o microfone dela. Estou lendo aqui os comentários, estou super feliz. Vou mandar a apresentação, tá, Cássia? Depois, se você quiser compartilhar. Ótimo. Olha, gente, como você falou, sabe? Nós tivemos 65 pessoas inscritas, né? Então, assim, sempre eu acredito que as pessoas realmente têm um desejo muito grande de participar, mas as suas palavras, né, são palavras muito sábias. E é isso mesmo, porque a aprendizagem não é simplesmente você consumir o conteúdo, né? Você ter a decisão de aplicar depois, de você compartilhar, de ensinar outra pessoa, né? Eu também sou professora e eu sempre digo, gente, o que vocês aprenderam hoje em sala de aula, quando desconectar aqui, vai falar para o marido, fala para a mãe, fala para o filho, para qualquer pessoa, porque você aprende mais quando você compartilha. Então, aprendizagem é isso, né? Como você disse, não é somente promover, criar um material, fazer um treinamento com as pessoas no sábado ou na semana, e aí na segunda-feira não servir de nada, né? Essas pessoas elas não agirem, não tomar uma decisão realmente, colocar tudo que foi aprendido em prática. Eu estou muito, muito satisfeita, né? Não gosto de ser uma pessoa obesa em conhecimento, que eu sei, gosto de compartilhar, justamente porque também acredito que esse compartilhamento é uma troca, né? Tanto a gente ensina quanto aprende. Então, hoje realmente está sendo uma noite muito rica, viu? E tenho certeza que as pessoas que estão aqui presentes vão sair daqui também satisfeitos e com um novo conceito, né? Com um novo olhar quanto à aprendizagem e o impacto que ele traz para o mundo dos negócios. Que bom, fico super feliz aqui. Eu não quero citar, mas aqui não tem como. Marta faz um trabalho belíssimo. Eu sou muito fã do INEC. Tem uma área, a gente tem uma área enorme lá. Assim, foi uma escola para mim de aprendizado. Assim, tenho um carinho enorme por todos. E como eu falei, assim, é um momento de compartilhar, né? É muito curto, a gente tem vontade de falar muito, mas me coloco sempre à disposição. Quem quiser depois trocar uma ideia, falar de coisas também que não funcionaram. Tem muita coisa que não deu certo, né? Mas eu acho que a gente está assim, a gente tem que corrigir, tem que errar barato e corrigir rápido, sabe? E o resultado ajuda a gente a fazer isso com toda certeza. E também esse momento que nós tivemos, gente, ele está sendo gravado, né? Então, depois a BRH vai estar disponibilizando no nosso YouTube. Então, quem quiser assistir mais uma vez, ouvir as palavras, os ensinamentos, né? Buscar os livros, porque você citou vários livros. Eu estou aqui com uma folhinha, ó, anotando tudo. Então, eu vou mandar o poder dos momentos. Já é maravilhoso isso. Esse é o que eu estou lendo agora. Também já está aqui, eu já anotei pelo menos uns 3 livros que você citou, porque depois eu já vou correr para buscar, comprar e começar aí essa leitura. Martinha quer falar? Pode ficar à vontade, Marta. Está bloqueado o teu áudio ainda. Pronto. Eu não tenho perguntas, mas queria agradecer à BRH,
a você, Cássia, ao Isaac, por promoverem esse momento. No iniciozinho da noite eu coloquei lá uma frase, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E é sempre bom a gente poder ter essas reuniões, ter esses espaços. Eu estava sentindo falta. Essa pandemia deixou a gente muito distante. Eu acho que essas trocas enriquecem muito a gente, né? Principalmente nós que trabalhamos com conhecimento, a gente precisa estar sempre com esse olhar para dentro e para fora, sempre, porque senão a gente se torna mesmo obsoleto e fica ali sem gerar os resultados que a gente precisa gerar, porque não se atualiza e não conhece novas práticas, novas formas de olhar. E sem dúvidas foi assim uma noite super enriquecedora, Ana Paula, sempre maravilhosa. Eu também, igual o Isaac, eu também sou suspeita para falar. Ana Paula foi minha gestora, foi a pessoa que me incentivou a crescer, que me deu a oportunidade de crescimento. Eu sou muito grata a ela, pessoa que acreditou em mim, né? E hoje eu acredito que eu tô onde eu tô porque realmente tem alguém que sempre acredita em você. Ele impulsiona, né? Faz com que você ande para frente. Responsabilidade, mas obrigada. Gente, o INEC, ele foi junto com a gestação da minha filha, né? Eu entrei no INEC e eu engravidei. Eu digo, gente, como é que eu vou contar isso? Mas eu digo assim, Deus tem todos os propósitos, porque assim, eu nunca fui tão bem acolhida na minha vida. Então, assim, realmente, tudo isso que fala do INEC é verdade mesmo. Marta, você foi uma parceira, assim, eu digo sempre que nem eu liderei o Isaac, nem eu liderei a Marta, porque eu acho que o líder, né, quando tem uma equipe boa, ele não se sobrecarrega. E assim, Marta aí à frente, um projeto belíssimo. Concordo com vocês. Se a gente, eu não compartilhava, tá? Precisava até dizer isso para vocês. Eu era uma pessoa muito assim, eu tinha muita desconfiança em compartilhar. E quando eu comecei a trabalhar com o Isaac, eu aprendi que eu estava com a minha aguinha do mar apodrecendo. E aí hoje, assim, eu digo que eu sou bem facinho. Chamou para conversar, eu estou aqui não para me promover, porque eu sou até uma pessoa meio antissocial e reservada. Mas porque eu acho que a gente precisa, sabe? Eu digo assim, a gente está com um apagão também de talentos. Assim, tem muitas colegas minhas de recursos humanos pedindo socorro, pedindo gente boa na área de recursos humanos, e a gente ainda tem muito trabalho a fazer como profissional de RH. A gente tem que assumir as presidências das empresas, os grandes cargos, e isso é uma incógnita que fica na minha cabeça. Por que que quando abre uma vaga, né, numa organização, por que que não é o RH assumir essa pessoa do RH? Então, acho que a gente ainda tem, sim, um dever de casa a fazer e a gente pode continuar a ser a área de dinâmica, a área que é da felicidade, mas a gente precisa ser uma área extremamente estratégica e que olhe o ser humano como alguém que já tem poder, né? A gente tem esse negócio de empoderar as pessoas, é uma frase que, inclusive, eu uso, mas agora trazendo para o sentido deixar as pessoas e a gente ser mais uma rotatória nessa história. Eu não quero mais ser semáforo, não, é muito cansativo. Verdade, Ana. E aí, só para fechar aqui, né? Quando você falou do curso que você fez no Bordeiro, e foi um dos legados que você deixou lá para a gente, até hoje a gente tem um book, viu? Facilitadores lá. Era o training the training, né? Mas assim, o que é que é legal quando você planta uma semente, eu acho que num terreno que é fértil, né? Então foi uma iniciativa, foi um treinamento que você trouxe e que, claro, a gente já tinha uma área, né, grande e tudo, mas que fazia tudo muito do mesmo jeito há muito tempo. Então aquele momento para a gente foi um grande marco. E depois dali nós só aceleramos o tempo todo, sempre com muita sensibilidade de estar realmente olhando qual é a necessidade das pessoas, olhando o que é que a gente tem, né, de oportunidades que vão surgindo, o conhecimento ele não para, mas o que é a nossa necessidade, o que é necessário para a gente naquele momento. E aí essa sementinha de não parar, né, estar sempre aprendendo, estar sempre com esse olhar para buscar as boas práticas, eu acho que é o que faz com que a gente consiga ter soluções simples. Eu acho que, como você colocou, né, nem tudo é treinamento. E a gente tem usado muito isso lá no INEC, de soluções de educação. Né? Quais são as soluções de educação que a gente pode trazer para esse momento, para essa área? Como é que a gente pode contribuir? E não necessariamente é um treinamento, às vezes é só uma conversa, como você trouxe. E às vezes a gente vê, né,
pessoas bem angustiadas em relação a grandes treinamentos, a grandes estruturas, e quando coisas simples podem resolver ali, como você trouxe brilhantemente esse case aí seu, de abrir, não, deixa eu fazer a pergunta certa para realmente encontrar uma solução, e foi fantástico, assim, para mim foi um case aqui de reflexão da gente não perder essa sensibilidade mesmo, e o tareferismo, aquela questão de você dar uma resposta rápida e imediata, pode fazer com que a gente peque. Eu adorei ouvir você falar sobre o case, porque eu acho que é aquela parada que a gente precisa fazer. Peraí, será que eu estou só respondendo muito rápido, de forma muito proativa, tudo que estão me pedindo? Ou eu estou fazendo essa posição, tendo esse posicionamento que você trouxe, né? Será que realmente a pessoa sabe por que ela está me pedindo isso? Será que ela de fato precisa disso que ela está me pedindo? E ter essa sensibilidade de não ser tarefeiro, e ser mais estratégico e investigar de fato as soluções. Então, muito obrigada, foi ótimo, amei. Gente, duas potências aqui nessa sala, olha, compartilhando conhecimento. Eu não conheço a Ana, viu, Martinha, ainda presencialmente, só virtualmente, né, Ana? Acho que a gente pode até ter se encontrado em alguns eventos, mas esse contato ainda pessoalmente não aconteceu, mas eu acredito que logo, logo vai acontecer. Quero agradecer a participação da Ilana Maciel, nossa diretora acadêmica, nova diretora acadêmica, eu passei o bastão para ela. Não sei se ela ainda está aqui na sala. Carla Barros, Lohana, minhas alunas, que estão aqui a todo vapor no bate-papo. São pessoas também muito sedentas, como todos os outros, certo, gente? O Isaac caiu, não conseguiu mais retornar, mas aí deixa a Ana fazer aí o fechamento. Já quero agradecer, Ana, a sua disponibilidade. Em nome da BRH Ceará, a Janete também mandou um abraço bem apertado, está em Curitiba, teve que sair também com a filha dela, mas foi um momento muito rico e que será compartilhado, né? Esse momento e essa propagação de conhecimento, ela não vai parar por aqui. Nós tivemos 20 pessoas em sala, mas as visualizações e o que você trouxe de melhor vai ser propagado também para os outros colegas, tá certo? Obrigada, muito obrigada, BRH, como eu falei. Agradeço a todo mundo que está aqui, a quem não pôde, porque aquela história a gente nunca sabe os motivos, e fica gravado, e depois o importante é que a gente faça reflexões, que vocês também questionem, será que o que a Ana falou faz sentido, né? Porque eu trago verdades, na verdade é o que eu estudo. Quero muito agradecer, vou te mandar a apresentação, tá, Cássia? Para quem quiser também dar uma olhada, e minha rede social aí, a fim de aprender, como eu falei. Não se preocupe, tá, gente? Não vendo nada lá, é só compartilhar. Já sou seguidora. Viu? Um beijo para todo mundo. Beijão, boa noite, gente. Beijo. Tudo de bom. Bom final de semana. Boa noite. Tchau. Tchau, Martinha.